Então, se você que está vendo esse vídeo, né, e ainda tem dúvida em entrar na PVS Brasil, cara, acredita porque é muito real. Antes eu contava a história dos outros, hoje eu tô contando a minha própria história. Meu nome é Fernando Costa, né? Antes da PVS eu fazia de tudo um pouco, né? Já fui ajudante de pedreiro, já fui frentista, já fui vendedor, né? Eu vendia roupa, calçado. Então assim, a gente fazia um pouco de tudo um pouco, né? Para poder complementar a renda lá em casa. Eu conheci a PVS Brasil através do meu irmão, porque a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, né? A gente morava lá em Petrópolis, a casa onde a gente morava, a gente levava 300 degraus para poder subir, né? Um barraco praticamente, e a gente vivia com muita dificuldade. Então meu irmão ele me apresentou a PVS Brasil, né? Eu confesso que no início eu não levava muita fé, não acreditava muito. O que me motivou, na verdade, a entrar na PVS Brasil foi quando eu vi consultores, né, pessoas muito próximas a mim mudando de vida, tendo a sua vida transformada e eu passando por aquela dificuldade ali juntamente com a minha família, porque a minha maior motivação hoje é a minha esposa e meu filho, né? Hoje tudo que eu faço é voltado a eles. Um dos meus maiores desafios, né, foi que eu estava sozinho praticamente. Minha esposa não me apoiava, minha família não me apoiava, nem mesmo a minha mãe me apoiava, né? Diversas vezes eu ouvi da minha mãe, larga isso, você não serve para fazer isso, né? Você não serve para vender. E chegou um determinado momento que eu falei para ela, a senhora vai ver aonde eu vou chegar, né? Eu não sei nada, eu não tenho talento, mas um dia eu vou chegar lá. E foi um dos meus maiores desafios foi dentro da minha própria casa. E outro maior desafio também que eu morava em Petrópolis, né? Só que lá em Petrópolis eu não conseguia vender, né? Toda segunda-feira eu descia para São Gonçalo, eu deixava minha esposa e meu filho lá em Petrópolis, né? Ia para São Gonçalo para poder fazer ação de rua, né? Captação de novos associados e voltava na sexta-feira. Eu levava de Petrópolis para São Gonçalo mais ou menos umas 3 horas. Eu pegava 3 ônibus para ir e 3 ônibus para voltar. Eu já fiquei um mês sem ver minha família, um mês sem ver minha esposa, sem ver meu filho, para poder tentar a vida, né? Para poder conseguir dar uma qualidade de vida para eles. Eu tinha algo dentro de mim que era a fé, né? E eu acreditava. Por mais que as pessoas, que ninguém acreditava em mim, mas eu acreditava no meu potencial, que eu podia chegar longe. Então, eu percebi que a PVS estava mudando minha vida quando quando a minha esposa, na verdade, ela começou, né, a abraçar junto comigo, né, a vir junto comigo. Porque lá em Petrópolis, né, ela tinha um serviço de carteira assinada, ficou 10 anos lá, né? E para ela também foi um desafio muito grande, porque na cabeça dela a carteira assinada, o CLT era tudo, né? Era tudo. Então para ela foi um desafio muito grande, né? Eu comecei a ver que ele não desistia. Ele não desistia. Em todo o tempo eu achando que ele ia parar, que ele ia desistir, porque no começo estava difícil, parecia que não ia dar certo. E quando eu olhei para ele, falei, não, ele cada vez mais ele está se aprofundando, ele está falando para mim que vai dar certo, que vai mudar. E quando eu comecei a ver, ainda não era aquela mudança, mas quando eu vim para o Rio, né, larguei tudo lá em Petrópolis, aí eu falei, não, realmente a PVS Brasil vai mudar minha vida, vai mudar a vida do meu esposo e eu vou abraçar, vou agarrar essa causa junto com ele. Eu trabalhava aqui de acompanhante e eu estava vendo que ele podia fazer algo a mais, que ele poderia produzir mais e realmente eu estava vendo que ele estava na zona de conforto. Foi muito difícil para mim, não foi fácil, porque quando a gente acostuma a ter o nosso dinheiro, a fazer as nossas coisas, ser independente, mas eu falei, não, ele vai conseguir. Eu acho que se eu tomar essa decisão aqui, a chave dele vai virar. E foi aí que eu acordei um dia e falei, hoje eu não vou trabalhar mais. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, você tem certeza? Ele me perguntou umas 3 vezes. Eu falei as 3 vezes, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, independente do que vai acontecer daqui para frente, que eu sei que não vai ser fácil, no começo nada é fácil, como não está sendo até hoje, e a chave dele virou. Então, a conquista mais marcante
foi que eu morava numa comunidade chamada Jardim Catarina, né? Eu morava próximo a uma barricada e hoje eu tô morando aqui nesse condomínio, né? Graças a Deus. E isso para mim foi algo muito marcante na minha vida, porque diversas vezes, né, eu chegava da igreja, chegava em casa e eu começava a chorar e pedindo a Deus uma oportunidade, né, para poder tirar minha família de lá, né? E hoje Deus ele me colocou nesse lugar que é incrível, né? Hoje meu filho tem a oportunidade de brincar, de ter um conforto dele, né? E eu sempre sonhei de dar um quarto próprio pro meu filho, que meu filho não tinha um quarto, ele dormia ou na sala ou dormia junto com a gente, né? Então assim, eu sempre sonhei dar essa qualidade de vida para eles, né? Então assim, hoje a gente mora num lugar bem bacana, né? Saímos do Jardim Catarina para estar aqui, né? E isso para mim foi muito marcante, porque era uma oportunidade que eu esperava há muito tempo, né? Para mim está sendo maravilhoso. Ainda mais para mim, que eu fico até emocionada de falar, que eu não acreditava na PVS Brasil. Quando eu vi as postagens do Carlos, do Sandro, de qualquer um da PVS que conquistou, eu falava, isso aí é mentira, isso nunca vai acontecer comigo, eu não vou conseguir chegar lá. E a PVS é real, gente, eu não tô falando aqui emocionada para poder fazer uma filmagemzinha para poder mostrar. Eu tô falando que realmente a PVS Brasil muda a qualidade de vida, muda as nossas vidas, né? Eu creio que daqui para frente vai ser muito mais, porque hoje em dia eu olho assim e já fico imaginando mais lá na frente. Eu já imagino meu esposo um regional, sabe? Todos os dias eu falo para ele, eu falo meu regional. E quando você for regional, a gente vai viver mais ainda o extraordinário. E não só o extraordinário só pra gente, que eu tenho visto que a PVS Brasil, né, ela muda a minha vida para que eu venha passar para outras pessoas, para que a vida dela também venha a ser mudada. E eu vou acrescentar um bocado aqui para as esposas, né, que têm os seus maridos que estão na rua como consultores, apoiem seus maridos, porque verdadeiramente é real. Que eu vi que enquanto eu falava para ele que não ia dar certo, que ele não ia conseguir, realmente ele não conseguia e ele não estava dando certo. E a partir do momento que eu abracei ele, eu falei, nós vamos conseguir juntos, tudo mudou. Lá na outra casa onde eu morava, parece até uma coisa, mentira, mas não é mentira, eu não conseguia dormir direito. Eu cheguei ao ponto de estar tomando remédio para poder dormir. E eu mudei sexta-feira passada, tá fazendo uma semana hoje. Eu falei pro meu esposo, eu deito para dormir, meu sono, minha qualidade de sono tem sido muito boa. Meu filho, se ele quiser, ele pode sair para brincar aqui à vontade, à noite, sozinho, que não tem perigo nenhum. Coisa que eu não deixava ele fazer lá, no Jardim Catarina, que eu tinha medo, toda hora eu tinha que estar vigiando, né, com medo de acontecer alguma coisa. Antes, quando eu recrutava alguém para PVS, eu contava a história dos outros que subiam no palco. Hoje eu fui premiado, né? Fui premiado top 20 a nível Rio de Janeiro. Então, assim, é muito real. Acredita, né, que se você focar de verdade, vai dar muito certo.